Estamos com um novo formato para o programa Saúde Ativa em virtude do surto da Covid-19. Estamos mantendo todos os cuidados necessários e trabalhando de casa. Sentado de qualquer jeito, no canto do sofá, deitado na cama ou todo desajeitado na cadeira. Provavelmente você esteja em uma dessas situações. Durante esse período de isolamento social e home office, e quase como uma premonição, saberemos o que acontece em seguida: uma bela dor nas costas. Mas se isso te conforta, saiba que não está sozinho. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, há uma estimativa que 7 em cada 10 pessoas vão sentir algum tipo de dor nas costas ao longo da vida. Para falar sobre isso, o programa Saúde Ativa recebe hoje o fisioterapeuta Ítalo Jorge. Seja muito bem-vindo, Ítalo. Obrigado. Ítalo, a prática de exercícios físicos durante a pandemia do novo coronavírus é um tema que continua gerando bastante dúvida naqueles que têm atividade como rotina. Quais os principais cuidados que devemos ter com esses exercícios sem acompanhamento de um profissional? Então, a gente tem visto um grande aumento da prática desses exercícios realmente durante essa quarentena. Teve um efeito um pouco contrário. A gente tinha muito essa coisa de que as pessoas iam ficar muito paradas e que não iam se movimentar, mas muitas estão realmente extrapolando um pouquinho e outras que nunca treinaram têm feito esses exercícios. O ideal é que sempre haja o acompanhamento de um profissional de educação física quando se busca hipertrofia, o aumento de massa muscular e condicionamento, e de um fisioterapeuta quando se busca exercício terapêutico que alivie dor, que seja específico para a coluna, para as articulações e que promova um alongamento e fortalecimento de uma maneira mais geral, por exemplo. E onde é melhor praticar as atividades físicas de maneira segura em meio a esse período de isolamento? Então, quando a gente fala em segurança, a gente geralmente remete a pessoas que já praticam exercício físico, né? Essas são as pessoas que realmente já vão ter mais técnica, que já vão ter mais aptidão. Geralmente elas aplicam em ambientes que não envolvam tantos riscos, como se bater em alguns locais, ou que envolvam a segurança delas de maneira física mesmo, né? Então, em quartos, que haja esse espaço, ou então em uma área aberta, ou então em uma sala que tenha essa possibilidade da realização desses exercícios. E com muita gente trabalhando em casa, né, trabalhando home office, a postura errada, ela pode desencadear problemas de coluna? Com certeza. Esse tem sido um dos maiores motivos de busca por ajuda de fisioterapeutas e profissionais especializados. A gente tem, por exemplo, um índice que o termo dor de coluna ou coluna foi um dos mais buscados no Google, por exemplo, nesses últimos meses, porque as pessoas têm sentido mesmo dor na coluna. Quando a gente fala em home office, a gente fala em trabalho em domicílio para as pessoas que não entendem muito bem esse termo. Trabalho em domicílio são pessoas geralmente que precisam trabalhar diretamente de seus computadores e de seus celulares em sua casa, e isso tem acontecido cada vez mais e de maneira intensa nessa quarentena. A gente tem algumas recomendações para fazer para essas pessoas que trabalham em home office. Então, o ideal é que elas mudem de posição conforme algum tempo. Então, por exemplo, passou 40, 50 minutos na mesma posição, realizando uma atividade, o ideal é que troque o posicionamento, se levante, se alongue um pouquinho e faça alguma movimentação, vá ao banheiro, beba água. Isso tem a ver até com o rendimento da própria pessoa, não tem muito essa relação de que quanto mais tempo trabalhando, mais produção você vai ter. Se você tem esse tempo de descanso, é bom que você se movimenta, evita dores, além disso você concentra mais quando você retornar na atividade que você estava fazendo. Além disso, como fisioterapeuta, a gente tem algumas dicas de ergonomia para as pessoas se portarem enquanto estiverem realizando esses trabalhos. Então, por exemplo, se você trabalha com um notebook, o ideal é que você arranje uma mesa ou da cozinha ou a mesa da sala, por exemplo, ou então no seu quarto. O ideal é que você tenha um ambiente de tampo firme para botar o seu notebook ou o seu monitor de computador e deixar sempre ele na altura dos seus olhos.
Então, se não for possível fazer isso com a mesa, porque a mesa é muito baixa, o ideal é que coloque livros ou revistas abaixo do seu computador ou do seu monitor, porque aí ele fica na altura dos seus olhos e você não precisa inclinar a sua cabeça para baixo, forçando assim a musculatura de cervical. E aí tem a relação da distância do monitor também. O ideal é que essa luminosidade, esse monitor não fique muito próximo dos nossos olhos. O ideal é que ele fique a meio metro. A gente mede com o nosso antebraço. Então, nessa distância daqui para o monitor, é uma distância tranquila. Ah, mas o meu teclado não permite isso, porque ele é embutido no meu notebook. O ideal é que se tenha um teclado extra, caso você não tenha um membro superior, um braço tão comprido para estar digitando confortavelmente. Então, o ideal é que tenha aqui um tecladozinho extra, no caso de notebooks, e no caso de computadores de mesa normais, só colocar o teclado mais próximo de você para evitar que precise estar esticando o tempo todo o seu braço e forçando a articulação do ombro. E a postura? Qual seria a postura correta para trabalhar? É muito interessante essa pergunta, porque a gente tem ultimamente ouvido bastante qual é a postura correta, qual é o posicionamento correto, então qual é a cadeira correta, as pessoas perguntam muito isso. Então o ideal é que você tenha uma cadeira que tenha encosto, que tenha apoio nas costas, obviamente, não trabalhe em bancos ou banquetas que não permitam que você apoie pelo menos a coluna torácica, essa parte das costas, do meio das costas mesmo. O ideal é que a cadeira também tenha apoios laterais para os seus braços. E se isso não for possível, que a sua mesa ou seu birô tenha distância o suficiente para que você apoie esses braços. Nunca deixar os cotovelos livres ou soltos, porque isso vai terminar sobrecarregando as articulações com o passar do tempo de trabalho. Quando a gente fala em postura correta, não existe uma postura correta 100%, até mesmo porque, senão, as pessoas que ficavam nessas posturas não sentiriam dores. E a gente sabe que elas sentem também. Então, assim, o ideal é realmente fazer essas alternâncias de postura. Então, por exemplo, se eu passei 40 minutos trabalhando dessa maneira, vou botar agora o monitor para o outro lado, para que eu precise inclinar minha cabeça agora para esse lado. Vou colocar o monitor para esse lado e você fica fazendo essas alternâncias. Se levanta um pouquinho, alonga a coluna, faz algumas mobilizações de quadril. E aí a gente tem todo um trabalho com a teleconsulta, através da fisioterapia, que também atua muito nesses processos de dor de coluna, dor lombar, que eu tenho atendido cada vez mais pacientes que buscam esse tipo de atendimento por conta do home office e que tem afetado a coluna dessas pessoas. Então, também, caso a pessoa sinta que há um incômodo na coluna, que ela necessita trabalhar sem que esse incômodo impeça a produtividade dela, o ideal é que ela procure um profissional, um fisioterapeuta, que vai fazer a teleconsulta. E aí as pessoas têm muito esse mito da teleconsulta, falando, não, mas fisioterapeuta tem que estar comigo, mas fisioterapeuta tem que colocar a mão em mim. E não necessariamente é assim. A gente tem visto que nessa pandemia as coisas mudaram e também a gente consegue fazer exercício terapêutico acompanhando o paciente através da teleconsulta e aliviar essas dores de coluna e essas tensões através de exercícios e de alongamentos. E as pausas, elas são necessárias para prevenir problemas futuros na coluna? Exatamente. Eu falei sobre essas pausas e especificando mais um pouco, durante 40 minutos, durante 50 minutos de trabalho, fazer pausas de 15, 20 ou 30 minutos. Caminhar um pouquinho pela casa ou ir até o banheiro ou beber uma água. Isso vai permitir com que a musculatura que estava muito tensa e ativada, ela se movimente, ou seja, não fique muito enrijecida e gere dores. Então, o ideal é ter essas pausas e fazer uma caminhada, um alongamento, se levantar um pouquinho e voltar para produzir mais. Esses erros posturais, eles acometem também crianças e adolescentes que passam muito tempo vendo televisão ou sentados em frente ao computador. Como as mães devem auxiliá-los? As crianças estão até estudando em seus domicílios, né? Tem muitos colégios que aderiram à questão do home office, das aulas online. E essa pergunta ela é muito interessante, porque às vezes as mães não têm muito o que fazer, ou então não sabem muito como ajustar os seus filhos. Mas os princípios, eles seguem da mesma maneira. Então, assim,
O ideal é que as crianças não passem muito tempo no sofá ou então deitadas ao chão, com almofadas. O ideal é que haja essa alternância de postura. Seria muito mais interessante que houvesse apoio na coluna, com travesseiros, com almofadas, isso se estiver sentada no sofá, e a cama da mesma maneira que a televisão tivesse numa altura pouco acima dos olhos. Quando a gente fala em estudo por meio virtual, as crianças precisam ficar certo tempo a mais na tela do celular. Então, o ideal é que quando elas saiam das aulas virtuais, elas realizem alongamentos, realizem movimentações e que façam exercícios, nem que sejam um pouquinho, junto com as mães, acompanhado com as mães, ou que façam alguns alongamentos para as crianças não sofrerem com essas dores. Outro problema também são os idosos, né? Eles têm que ficar mais tempo em casa, mais do que todos, porque são grupos de risco. E como é que resolve isso? Como é que resolve essa mobilidade deles sem colocá-los em risco? É muito interessante essa pergunta, porque tem alguns idosos que já tinham realmente o costume de ficar em casa, mas tem outros que só estão ficando agora mesmo, porque tinham o costume de fazer as suas caminhadas, os seus alongamentos. Então, como isso não vai ser possível por conta da pandemia, o ideal é que eles façam realmente caminhadas e até alguns exercícios mesmo. Por exemplo, a gente ensina muito exercício a nossos pacientes mais idosos para fazer em casa durante as teleconsultas, exercícios de panturrilha, exercícios de alongamento, seja de coluna lombar, de braço, de pescoço, porque às vezes os idosos sentem essas articulações doerem porque passam um tempinho paralisadas, um tempinho mais enrijecidas, a gente pode assim chamar. E aí essas movimentações, esses alongamentos, eles também servem para os idosos. Claro que sempre mantendo a cautela, nada de forçar ou de querer se tornar atleta agora nesse tempo de pandemia. O ideal é sempre se manter ativo, sempre se manter mobilizado, móvel, ativo mesmo, mas que tenha certo tipo de cuidado e atenção com a movimentação que vai realizar, porque às vezes a gente torna um exercício que seria bom, a gente torna ele ruim ou lesivo ou que gere dor. Doutor, muita gente que mora em condomínio tem apelado para a escada. Subir e descer sem os devidos cuidados também pode ser perigoso? Então, muitas pessoas realmente têm apelado para a questão das escadas, para forçar um pouco mais do cardiopulmonar, do treino respiratório também. Geralmente, as pessoas que fazem esse tipo de treino é porque ela já tem certa aptidão, ela já tem mais convívio com o exercício físico. É recomendado sim, é até interessante para fazer mais esforço cardiopulmonar e trabalhar mais essa parte respiratória. O ideal é só que tenha atenção para realmente preferir horários que não tenha ninguém, porque senão a gente vai fazer um treino na escada sozinho, mas tem um fluxo de pessoas e termina fazendo um aglomerado, então não está servindo nada fazer um treino individual se você está com um grande fluxo de pessoas. E a gente sabe que hoje em dia existem muitos aplicativos para a prática esportiva em casa. Eles são confiáveis? Isso mesmo. Esses aplicativos, eles são muito úteis porque eles geralmente contam com o acompanhamento de algum profissional. Então, o ideal na escolha desses aplicativos é que a gente veja se o aplicativo ele tem uma nota de avaliação interessante, se ele tem comentários ou se até mesmo algum profissional vai recomendar aquele aplicativo. Geralmente ele tem um educador físico, um personal trainer ali por trás dele montando aqueles treinos. É muito global e generalizado. O ideal é que a pessoa que adote esse tipo de aplicativo, ela já realize exercício. Se for uma pessoa que esteja iniciando a prática de exercício, o ideal é realmente um personal trainer com um horário específico e um atendimento individualizado para aquela pessoa. Entendi, doutor. Muita gente acredita que por terem uma vida ativa, com práticas diárias de atividades físicas, elas estão, de certa forma, fora do grupo de risco da Covid-19. Isso é verdade ou é um mito? Então, esse na verdade é um grande mito e a gente tem visto cada vez mais que foge um pouco dessa linha de raciocínio. Logo no início da pandemia, quando a gente ainda tinha muito a questão do desconhecido, ainda muita necessidade de pesquisas mais avançadas, criou-se esse mito de que a Covid-19 ela afetava somente idosos, pessoas de mais idades ou que tinham algumas comorbidades. De certa forma, isso é fato. Como qualquer outro vírus e outra doença, vai ser muito mais letal para as pessoas que são sedentárias,
sedentárias, que não praticam algum exercício físico, que têm certo nível de obesidade. Obesidade é uma comorbidade terrível, tanto para o coronavírus como para qualquer outra doença, e pode ameaçar realmente a vida do indivíduo. A questão da idade, o fator idade também vai influenciar. Eu não estou aqui dizendo que não tem a ver esses fatores de comorbidades, ou seja, a pessoa ser fumante, não praticar exercício físico, não ter uma dieta balanceada, isso é fator de comorbidade para qualquer outra coisa. Vai influenciar em qualquer outra doença também de maneira ruim, e não poderia ser diferente para o coronavírus. Mas a gente tem um grupo de pessoas que está fora dessa linha de raciocínio. Então a gente tem visto, por exemplo, aqui em Sergipe, o caso de um bebê que faleceu decorrente do coronavírus e aparentemente não tinha nenhuma comorbidade, como, por exemplo, também uma pessoa jovem que faleceu e não tinha outra comorbidade ou outra doença associada. Isso existe sim, não tem por que dizer que o coronavírus só vai matar as pessoas que não são saudáveis. Não, ele tem algumas pessoas que realmente são afetadas e são aparentemente saudáveis e não apresentam nenhuma comorbidade. Claro que o grupo sempre vai ser maior de pessoas que possuem doenças já de bases, que são as chamadas comorbidades. E os alongamentos, doutor? Fazer alongamentos em casa por conta própria é seguro? De maneira geral, os alongamentos mais básicos, que a gente até consegue encontrar numa busca na internet, eles são interessantes de ser feitos como alívio de tensionamento de musculatura. Quando a gente fala em alongamentos terapêuticos e mais específicos, o ideal é que se busque um profissional e que faça realmente a teleconsulta com o fisioterapeuta, que aí vai estar passando os alongamentos certinhos que tem que ser feitos, específicos para quadril, para coluna, para cervical, e outras dicas e acompanhamento mesmo de profissional. Se for uma pessoa saudável, o ideal é que faça os alongamentos, independente de necessariamente ter um acompanhamento. Se não fosse, a pessoa se sentir insegura ou sentir a necessidade, o ideal é que seja acompanhado por um profissional de maneira correta. A posição de dormir, ou travesseiro e colchão, eles podem também causar problemas na coluna? Essa é uma pergunta muito recorrente. A gente não tem uma literatura que nos diga colchão tal é ideal para que não tenha dor. O ideal é que na hora da compra, verificar se o colchão é firme, se ele não afunda completamente, de maneira que possa modificar muito a posição que a pessoa foi dormir durante a noite, que o travesseiro não seja tão alto para não desalinhar a parte da cervical durante a noite também, mas a gente não tem como dizer assim, tal colchão vai fazer mal e esse é o bom. O ideal é que tenha certa firmeza no colchão, mas ao mesmo tempo que gere conforto também, bem como para a posição de dormir. A gente tem um melhor alinhamento quando a gente dorme na posição de lado com o travesseiro entre as pernas, mas isso não é regra e não quer dizer que a pessoa tem que modificar a sua forma de dormir. Até mesmo porque tem pessoas que dormem de barriga para baixo, por exemplo, ou de barriga para cima, com o travesseiro normalmente, e não sentem dor. Então isso não é necessariamente um efeito, uma causa e um efeito. O ideal é que busque a maneira mais confortável para dormir e desmistificar essa coisa de que existe uma posição correta e um colchão perfeito que vai fazer com que a pessoa não tenha dor. E doutor, para finalizar, a escolha de mesas e cadeiras para trabalhar em casa, ela deve ser bem criteriosa? Exatamente. Como a gente falou um pouquinho no início, a cadeira, o ideal é que ela seja confortável e que ela tenha um apoio para as costas firme, que você não fique inseguro e oscilando na cadeira. Bem como que ela tenha apoio para os braços, apoio lateralmente. Em relação à mesa, o ideal é que ela fique na altura do tronco, na altura do peito mesmo, e que se isso não acontecer, a gente utiliza a questão dos livros e das revistas e colocando embaixo do notebook ou do monitor, para que ela eleve mais e a gente não precise inclinar a nossa cabeça para baixo. Uma dica que eu dou para vocês e que geralmente a gente dá para os pacientes que estão fazendo home office é com essa toalha, uma toalha comum, em que eu fiz um rolinho com essa toalha para colocar na parte da lombar, da coluna lombar. E isso permite com que a coluna lombar ela tenha um apoio adequado e que mantenha a curvatura que a gente tem, que é uma curvatura anatômica da coluna lombar. Então, faz um rolinho com qualquer toalha que tenha em casa e coloque na região da coluna lombar
durante o período que estiver sentado realizando algum trabalho na mesa do computador ou na mesa na cozinha, por exemplo, que demande mais tempo sentado. Essa é a dica que eu dou, fazer esse rolinho com a toalha e colocar na coluna lombar. Doutor Ítalo, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Esses temas são muito importantes para a saúde da população, principalmente para preservar a questão da saúde da coluna, das articulações. Me coloco à disposição. Nas minhas redes sociais eu tenho algumas explicações e algumas dicas a mais, principalmente sobre coluna, sobre as articulações e sobre movimentações que a gente pode estar fazendo durante esse período de quarentena. Obrigada, doutor. Chegamos ao final de mais um programa Saúde Ativa. Você pode saber mais sobre a Câmara Municipal de Aracaju através do nosso portal. O endereço é www.aracaju.se.leg.br. Nos acompanhe também através das redes sociais no Instagram TV Câmara Aracaju. E neste tempo de pandemia, o isolamento social é essencial. Se puder, fique em casa. Se for sair, lembre de usar a máscara e higienizar as mãos com álcool em gel.